Bem, senhores, continuando o nosso curso, hoje é a aula da quarta semana, certo? Eu sou o professor Antônio de Pádua, eu estou acompanhando vocês aí nessas videoaulas e vou ficar até o final do curso. Então vamos lá, hoje nossa quarta aula vai ser sobre a utilização de comandos de SQL no console. Eu coloquei aqui no console do MySQL e no SQL File, porém, nós já vimos as utilizações dos comandos de SQL no SQL File na aula passada, certo? Na linguagem de SQL e DDL. Nós já vimos esses comandos, né, sendo executados no SQL File ou no query do MySQL Workbench. Então, vamos ver hoje apenas a parte do console do MySQL, certo? Vamos dar continuidade. Aqui é o restante esse aqui é só nossa programação, sendo que nós vamos dar atenção a esse daqui dessa vez. Bem, pessoal, eu preparei aqui um esquema para a gente seguir nessa aula de hoje, certo? Então vamos lá, o que é que eu quero que vocês façam? O que é o console? O console, ele é um utilitário do MySQL, ele instala junto com o próprio MySQL, a fim de você manusear o banco, você cria, você executa selects, você altera as tabelas, você altera as linhas, você executa comando de SQL, enfim, você executa comando de SQL, só que naquela tela preta do DOS. Isso. Então, por que aí você vai dizer, não, mas por que nós não precisamos saber disso? Gente, por linha de comando, ele já vem disponível em todo o banco MySQL, instalou, ele já está lá, você não fica preso ao MySQL Workbench, certo? Então é interessante que você conheça um pouco essa ferramenta. Ela é mais precária, não tem entidade, não tem interface gráfica, tudo na linha de comando, mas ela pode salvar vocês em uma situação de emergência, tá? Por isso que eu quero mostrar um pouquinho dela, certo? Para que você se familiarize e caso alguém tenha interesse, pode aprofundar mais o estudo nela, procurando materiais aí na internet, tem bastante coisa. Na verdade é só executar os comandos de SQL. Pois bem, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer para verificar se está tudo ok, certo? Vocês vão vir aqui no menu iniciar e vão colocar CMD, certo? Vai aparecer esse aqui, que é o prompt do DOS, certo? Então vocês clicam nele aqui, ele já vai aqui no canto. Eu vou colocar essa janela aqui no canto e esse nessa outra aqui. Pois bem, nós temos aqui a tela bipartida. O que é que eu quero que vocês façam, certo? Quero que vocês possam digitar aí, MySQL. Se aparecer essa mensagem, não é reconhecido como um programa interno ou externo, ou programa operável ou um arquivo de loss. Pois bem, o que é que o Windows está dizendo para você? Que não está achando esse programa MySQL, certo? Apesar do banco de dados MySQL estar dando. Bem, pessoal, ele não está definido na variável de ambiente, certo? Isso é um problema? O que vai nos atrasar um pouquinho, mas eu vou mostrar por linha de comando aqui também como é que vocês vão fazer para resolver isso aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, procurem no computador de vocês aonde está a pasta que ficou instalado o MySQL. No meu computador ficou dentro de arquivos de programa C, né, disco C, arquivos de programa, MySQL Workbench. Pronto, esse endereço aqui, ó, eu quero que vocês copiem, tá? Então vamos dar aqui um Ctrl C, certo? Eu quero que vocês copiem esse endereço, na verdade o endereço que está no computador de vocês. Por exemplo, que o meu é esse aqui, tá? O programinha que nós temos interesse é esse bem aqui, ó. Esse aqui, MySQL. Esse aqui é quem vai executar os nossos comandos de SQL na linha de comando. Pois bem, voltando, copiou esse endereço, vamos certificar que está copiado, voltamos aqui para a linha de comando, para minimizar isso. O que é que nós vamos fazer? Set def igual a percentagem def, percentagem, ponto e vírgula, e aí nós colamos o endereço. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou adicionando esse endereço para as variáveis de ambiente do Windows, certo? Desculpa, pessoal, eu não fiquei bom da gripe. Nesse caso, como o Windows vai ter esse endereço mapeado, ele vai, sempre que você digitar alguma coisa aqui, ele vai verificar se tem alguma coisa que se a coisa que você está digitando, existe nessas pastas aqui. Então você vai dar Enter
Beleza? Ele não dá nenhuma mensagem que deu certo. Porém, se nós escrevermos MySQL novamente, ele já vai dar uma mensagem aqui. Ou seja, ele já encontrou o aplicativo, mas está dizendo que não consegue fazer, que o acesso foi negado. Ou seja, isso aqui é um pedido de conexão, foi negado, porque ele não sabe quem é o usuário. Certo? E agora sim, nós vamos poder dar continuidade. Então, para fazer a conexão, também é muito simples. MySQL, aí começa os parâmetros, né? Menos u, você vai botar o nome de usuário, que na instalação, nossa aula 2 ficou root, e menos p. Menos p é o password, certo? Ele, na hora que a gente digitar enter, ele vai solicitar que você digite o password. Eu sugeri colocar admin, porém eu deixei aberto, vocês poderiam colocar a senha que vocês quisessem. A minha eu deixei com admin, certo? Então quando eu der enter aqui, ele vai dizer que ele vai estabelecer a conexão e vai dizer bem-vindo ao MySQL Monitor, comandos devem terminar com ponto e vírgula ou /g, certo? E aí ele está dizendo que essa é a conexão de número 5, que o ID da conexão é número 5, que a versão do servidor é 5.6.17, certo? Que tem os direitos de registro de direitos autorais aqui, que são da Oracle, enfim. Ele dá essas informações sobre o MySQL Monitor que nós vamos utilizar, certo? Pronto, a partir daqui, gente, a gente já pode começar a digitar nossos comandos de SQL. Exatamente, nós vamos poder fazer isso. Como eu preparei aqui esse esquema aqui do lado, tá? Pra gente fazer, certo? Inclusive eu vou mandar ele para vocês possam treinar. O que nós vamos fazer? Eu vou seguir estritamente o que está aqui no script, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer é criar meu database, certo? Criar esse database. Qual é o database? Eu chamei aqui o database de aula 4, ok? Então vamos lá, digitando. Então, create database aula 4, certo? Bom, ele vai me dar um resultado que a query está ok e que foi alcançado um registro que, no caso, foi sucesso. Foi criado o database aula 4. Muito bem. Para mim acessar esse database e qualquer outro database que exista no seu banco, na base de dados, você vai dizer que vai precisar usá-la. Então você bota assim, use aula 4. E ele vai dizer, database foi alterado, database changed. Ou seja, nós alteramos agora o database padrão para o aula 4. E agora nós vamos começar a fazer as criações. Eu vou até colocar esse comando aqui. Pronto. E assim vocês ficam exatamente igual. Muito bem, continuando. Vamos criar. O que é que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma tabela autor, uma tabela livro, certo? E existe um relacionamento entre autor e livro, ou seja, o livro ele tem que ter um autor, certo? Que já deve estar cadastrado aqui em cima. E após criar essas tabelas, nós vamos populá-las. Vamos inserir 3 autores e 4 livros, tá? Com o seu respectivo autor. E nós vamos treinar aqui também os updates, um update, um delete e 2 selects, tá bom? Então, coisa bem simples, faz rapidinho que a gente vai terminar. Continuando, vamos fazer o create. Vocês lembram que lá no começo, assim que a gente conectou, ainda está bem ali em cima, eu vou passar o mouse lá para vocês atentarem. Ele falou que os comandos devem ser terminados, só passarão a ser executados, né? Devem ser terminados quando você digita ponto e vírgula ou /g, não é isso? Pois bem, se eu apertar Enter aqui, ele vai pedir a próxima linha, certo? E só vai executar esse comando quando eu terminar todo o comando e colocar um ponto e vírgula e apertar Enter. Então, a hora que ele encontra um ponto e vírgula com Enter, ele executa tudo que está dentro daquele espaço, daquilo tudo que você digitou. E vai o que vai acontecer aqui. Bom, agora eu vou digitar a próxima linha, que é essa linha aqui embaixo, certo? Code autor int not null, certo? Uma vírgula, exatamente como está aqui, certo? Vamos lá. Agora, nome, baixar de 30, também not null.
ponto constraint pk, nome da nossa constraint, autor, é uma chave primária, né, primary key, quem é code autor. Muito bem, fecha aqui esse parêntese que eu acabei de fechar, ele fecha esse primeiro aqui, que é o da tabela, certo? E esses outros dois estão fechando aqui o código autor. Ponto e vírgula. Agora sim, ele vai executar o meu comando. E aí ele retornou que o comando foi executado com sucesso. Não houve nenhum row, porque na realidade ele não criou nenhum registro, ele só criou a tabela, certo? Então não veio nada de volta, mas a tabela já existe. Vamos continuar. Vamos agora para a tabela, criar a tabela de livro. Create aula 4 ponto livro. Ó, pessoal, veja o que é que acontece se eu fazer isso aqui, ó. Certo? O que é que eu estou fazendo? Eu digitei esse comando errado, desculpa. Create table aula 4 ponto livro. Pois bem, se eu botar um ponto e vírgula aqui, esse comando está completamente errado, né? Porque ele está mandando criar a tabela, abrir o parênteses para criar a tabela, porém ele não diz quais são os atributos dessa tabela. Então o comando está inválido. Clicar aqui, ele vai dar um erro. Erro, dá o número do erro e disse que existe um erro de sintaxe, certo? Você tem um erro de sintaxe no seu comando de SQL. Verifique o manual correspondente à sua linguagem de SQL e verifique o que pode ter acontecido. E ele ainda disse qual foi a linha, que no caso nós tínhamos apenas uma linha, foi a linha 1. Mas agora nós vamos fazer corretamente, tá? Então ele vai lhe dar o erro, vai tentar esclarecer e ele vai dar a linha que está o erro, então fica bem mais fácil vocês acharem o que está errado, certo? Então vamos lá, deu enter sem o ponto e vírgula, ele pediu a próxima linha, eu vou digitar aqui, ó, a linha do atributo code livro. Ok, vamos lá, é um int not null, que vai ser a nossa chave, o nome, então varchar de 50, é o título do livro, né? Vou até mudar aqui e botar título, fica mais claro, título. Vou alterar aqui também para ficar bem legal. Pronto. Título, que também vai ser not null, eu vou ter um registro aqui sem nome. O ISBN, que é uma codificação de livros. Nós definimos o tamanho de 15 para ele. Esse aqui vai poder ser nulo. E o código autor, que é a nossa chave estrangeira, não é isso? E agora nós vamos para as constraints. Primeiro, a nossa chave primária, certo? Primary key, code, livro, certo? Aqui. Veja que está igualzinho, né? Estamos fazendo igualzinho. Muito bem, está aqui. E agora a nossa última constraint, que é a nossa PK, não, FK, livro, foreign key do livro, foreign key, o atributo é o código autor, e sempre que a gente faz uma foreign key, a gente tem que dizer qual é a referência, né? Referências, está errado. Referências, ok. Aula 4.autor, código autor, certo? Fecho o parênteses lá da minha tabela. Aqui, ó, isso aqui é porque cortou, porque o tamanho não deu. Mas eu fechei aqui o parênteses do autor, né, do foreign key, e fechei o parênteses lá de cima, que é o da tabela. E vou botar um ponto e vírgula. Então aqui. Ok, vamos executar. Deu erro. Tabela autor não existe. Tabela autor já existe. Tabela autor já existe. Nada não, vamos fazer de novo.
Vamos lá. Não é autor, pessoal. Fiz errado. Livro. Ok. Ó, se você botar para cima, ele vai mostrando a última linha que você fez. As linhas a linhas. Então você pode poder repetir. Código livro, até aqui tudo bem. Vamos procurar o título. No caso foi nome, né? Aqui título. O próximo é o ISBN. Aqui. Código autor. Foreign key. E primary key. Vamos ver se agora deu certo. Beleza, tudo certo. Então, o problema foi que eu coloquei o nome da tabela que já existia e ele mesmo já disse. A tabela autor já existe. Eu não posso criar duas tabelas com o mesmo nome, certo? Então, continuando. Beleza, nós já temos duas tabelas, né? A tabela autor e a tabela livro. Vamos colocar agora os comandos de inserir para a gente popular a tabela autor e a tabela livro, certo? Vamos lá. Insert, né? Insert into aula 4, que é o nome do nosso database. O nome do nosso database. Deixa eu fazer o seguinte, ficar mais fácil de ver, está muito em cima. Insert into aula 4.autor values. Então, que é o código nosso primário aqui. O primeiro autor será Machado de Assis. Ponto e vírgula, que é o final da nossa. Sem esquecer o ponto e vírgula, que é o final de nosso comando de SQL. Beleza, seria o primeiro com sucesso. Insert into aula 4.autor values 2, e o nosso segundo autor, quem é? É o Jorge Amado. Ok, ponto e vírgula. Se vocês não esquecerem ponto e vírgula, certo? Ele vai pedir alguma outra linha. Era o ponto e vírgula que eu queria fazer, não tem problema. Digite ponto e vírgula, aperte Enter, que ele funciona tranquilo também. Insert into values aula 4, autor values código 3, né? E esse aqui é o Monteiro Lobato. Ok, beleza. Nós já temos. Vamos até dar um select aqui, só para a gente conferir. Está errado. Nosso database tem 2 As. Bom, pronto, ele já até cria a tabela no formato TXT. Código autor 1, 2, 3. Então, beleza, nossa tabela de autor já tem os 3 registros. Vamos agora para a nossa tabela de livros, tá? Aula 4. Livro values 1, que é o código da tabela. O nome do livro é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem sabe quem foi o autor? O autor desse aqui foi o Monteiro Lobato. Tá aqui, código 3, né, para conferir aqui, código 3. E ponto e vírgula. Vai pedir aqui o ISBN, né? Vou deixar vazio, certo? Tranquilo, já foi um. Vou economizar a digitação, apertar o comando para cima, ele mostra a última linha digitada. Vamos botar aqui 2, apaga aqui e coloca Dom Casmurro. Viu? Estou seguindo o script aqui, né, o esquema que a gente definiu. E código 1, certo? Que é o Machado de Assis. Beleza, executou, tranquilo. Coloquei a seta para cima novamente. Apareceu a última linha, já estou mudando aqui os valores, só para economizar tempo. Então aqui é esse Gabriela, Cravo e Canela. Alguém sabe quem foi esse? Esse aqui foi o Jorge Amado. Beleza também. E o último vai ser aqui que tem o código 4, as memórias póstumas de Brás Cubas.
com o autor 2, que é o Jorge Amado. Certo? Lembre-se aqui, ó, ele caiu a linha aqui, mas tem um pontozinho de vírgula aqui do lado. Pronto, executado com sucesso. Né? Vamos ver aqui como é que está essa tabela. Perfeito. Certo? Todos os nossos ISBN nós deixamos vazios. Né? Lembre-se também aqui o campo, né? A gente botou só vazio, tranquilo, já foi tudo. Muito bem. Nós já seguimos aqui o nosso script até aqui. Agora nós vamos fazer um update. Esse update que eu fiz, ele vai alterar aqui ó, o nome de Gabriela Cravo e Canela para apenas Gabriela, certo? Vamos executá-lo aqui. Update, aula 4, livro 7, né? Que é título, deixa eu alterar aqui o nome do título aqui. Tá errado. Título, pronto. Título, agora vai ser só Gabriela. Where, lembre-se que o where é importantíssimo. Se eu esquecesse esse where aqui, todos os livros aqui teriam o nome de Gabriela, tá? Então, o código da Gabriela é o código 3. Então, o código livro igual a 3. Então, deu um erro, ele diz que realmente não existe. Não existe um database chamado Sula. Isso aqui foi um erro de digitação. Perdoe-me. Bichinho chato. Ok. Saiu. Não é Sula, é aula. Ok. Voltando para cá. Muito bem. Certo? Ele diz que um row foi atingido, né? Alterado 1. Certo? Encontrado 1, alterado 1. Que é exatamente o código que nós estávamos querendo. Vamos ver como é que ficou. Select asterisco com aula 4.livro. Perfeitamente, ó. Ele era Gabriela, Gabi Canela, agora ficou só Gabriela. Certo? Não mexi no autor, o autor continuou o mesmo. Vamos continuar com o nosso script. O próximo script é um de delete, né? Delete. Vai deletar o código do livro com código 4, que é o nosso aqui de memórias póstumas de Brás Cubas, certo? Não tem problema não. Vamos lá. Delete from aula 4.livro where pode autor, não, pode livro igual a 4, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ok, dizendo ele aqui que foi tudo bem e foi deletado. Vamos conferir. Perfeitamente. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Lucas Burro e Gabriela. E o último select, os últimos que nós vamos fazer são 2 selects aqui. O primeiro apenas com os livros que tem o autor 2, que o autor 2 é o Jorge Amado, né? Aula 4. Livro pode autor igual a 4. 3, 2. Viu? Mostrou apenas o Gabriela que exatamente confere. Antes do nosso delete, né, do nosso delete, apareceria 2, que é o Gabriela e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por último, nós vamos fazer um select com join, tá? Exatamente, select com 2 tabelas agregado. Nesse caso, nós estamos fazendo o inner join. Então, select from aula 4.livro. Esse L aqui é um alias. É para evitar que se tenha que escrever aula.livro o tempo inteiro. Então, sempre que eu botar L ponto, ele vai identificar que são os campos da tabela aula.livro, certo? Vou dar um enter aqui, fazer um join com aula 4.autor e vou chamar de A, onde, né, A.pode autor igual a L.pode autor, certo? E ainda vou fazer uma alteração bem aqui. Não.
Vamos executar para ver como é que ficou. Pronto. Listou tudo, né? Listou o sítio do Procapau Amarelo, Monteiro Lobato e caiu aqui porque o tamanho da linha não aguenta, não foi suficiente. Mas vamos formatar melhor essa nossa busca, né? Aqui, ao invés de ser asterisco, eu vou colocar a ponto nome, que é o nome do nosso autor, e L ponto asterisco, certo? Que vai ser, ele vai mostrar apenas a coluna nome da tabela autor, apenas a coluna nome da tabela autor e todos os campos da tabela L, que é livro, certo? Então, vamos escrever aqui o join e vamos executar. Aí sim, ficou bem mais claro. Nome, Monteiro Lobato. Código do livro é 1, o nome do livro é Sítio do Pica-Pau Amarelo. Machado de Assis, o código do livro é 2 e é o Dom Casmurro. Jorge Amado, código do livro 3 e o título é Gabriela, certo? Beleza, pessoal, tudo bem agora? Então eu quero que vocês treinem aí, vou mandar esse script junto, esse script eu vou deixar disponível para vocês, para que vocês possam estar testando ele. Podem testar também esse script no MySQL Workbench, certo? Não é nenhum problema quanto a isso. O que funciona lá vai funcionar aqui perfeitamente. A diferença é que aqui nessa interface é precária, certo? Que é de modo texto, porém usual e disponível em qualquer versão de qualquer computador que esteja rodando o banco de dados MySQL. Beleza? Para sair do aplicativo de linha de comando, basta apenas digitar exit. Ele dá um tchauzinho aqui para vocês e volta lá para o prompt que estava antes da gente fazer a execução. Se sair daqui de novo, apenas um exit novamente. Pronto. Por essa aula é só isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.